Olá família AAFBB, estamos em mais um podcast da AAFBB TV. Eu sou Luiz Andrade, estou ao lado aqui do meu colega Renan Thompson e hoje vamos conversar sobre um tema de fundamental importância, que é a campanha Outubro Rosa. Bom, a campanha Outubro Rosa, ela visa reflexão, prevenção, combate, tratamento ao câncer de mama. E alguém de repente pode estar se questionando, mas por que fazer um podcast sobre Outubro Rosa logo no final do mês, né? Estamos aqui no dia 30, né? Que na verdade a AAFBB TV desenvolveu diversas ações ao longo do mês inteiro. E estamos aqui com esse podcast para fechar esse conjunto de ações, fechar com chave de ouro, melhor dizendo. Estamos aqui também com a nossa convidada, que na verdade será apresentada pelo meu colega Renan. É isso, Luiz. É isso aí, tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Luiz, Maria Júlia. A gente está aqui hoje com a Maria Júlia Gregório Callas. Ela é formada pela Universidade de Vassouras, não é isso? Em mastologia e ginecologia. Ela é mestranda em radiologia pela UFRJ, doutoranda em radiologia pela UFRJ. Ela é professora da Estácio de Sá, não é isso? No curso de medicina. Ela é presidente e diretora do Papo Rosa, Instituto Nosso Papo Rosa, não é? Que é um instituto que visa, digamos assim, visibilizar e dar apoio à questão do câncer de mama. Ela é muita coisa, gente. Você mais alguma coisa, Maria Júlia? Muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença, querida. Obrigada, eu que agradeço o convite. É só para a mais coisa, né, que você falou, não, é só um ponto importante, porque é o momento atual. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Regional Rio de Janeiro. É isso. Nossa direção fica aí por 3 anos. Então, estamos aí de 2023 a 2025 com força total aí na sociedade. Maravilhoso. Perfeito. Bom, só fazer um adendo aqui, o Renan, na verdade, ele esqueceu porque são aproximadamente 2 páginas de currículo, né? Sim, é muita coisa. Então, é realmente muita coisa, Luiz. Mostra a qualidade, né, da informação que a gente vai levar até os nossos associados e a população em geral. Isso é muito importante, né? Maria, eu queria começar aqui com o básico, assim, uma coisa assim, um alerta vermelho, assim. Quais alertas que você acha mais consideráveis a mulher ao realizar o autoexame, assim? Começando assim, do básico. Então, o básico, vou até dar um gancho dele falando do último dia do Outubro Rosa, que Perfeito. O mais importante, sim, hoje é o último dia, o penúltimo, né, digamos assim, mas sempre tem em mente que o ano todo é rosa. Maravilha. Não podemos só lembrar, né, de fazer autoexame, os exames só em outubro. Outubro é apenas um mês simbólico. Para marcar, né? Mas o ano todo rosa, isso aí é fundamental. Mas pegando aqui a tua resposta com relação ao autoexame, nós sabemos que o autoexame ele não vai detectar o câncer numa fase muito precoce, porque quando a gente já palpa esse nódulo, ele já cresceu um tantinho, né? Então, o autoexame ele é muito importante para autoconhecimento da mulher. Ele é muito importante para ver que se a mulher palpar alguma coisa diferente nas suas mamas, aí sim ela tem que imediatamente procurar um médico, seja um ginecologista, que é o pontapé inicial de toda mulher, né, que ela faz as suas rotinas anuais, ou vai direto ao especialista, que é o mastologista, que é aquele médico que cuida da saúde das mamas. Então, o autoexame, como é que a gente preconiza, né? Não tem uma rotina, não é obrigatório, não precisa fazer todo mês, mas de uma forma em geral. Para aquelas mulheres que ainda menstruam, é sempre legal fazer após a menstruação, porque antes do período menstrual a mama está mais endurecida, está mais dolorosa, está desconfortável, então é um exame que não é satisfatório. Então, para aquelas que menstruam, sempre após a menstruação, 1 semana, 10 dias após a menstruação. Fazer isso a cada 3 meses, 4, 5 meses, é um autotoque, é um conhecimento, é um autocuidado. Já para aquelas mulheres que não menstruam mais, ou porque entraram na menopausa, ou porque fizeram alguma cirurgia específica e não menstruam mais, elas podem escolher um dia aleatório, sei lá, dia 20, a cada mês, todo dia 20, eu faço o meu autoexame. Sempre palpando com a pontinha dos dedos, palpando toda a região das mamas e detectando alguma alteração, procurar o médico. É difícil? É difícil. As mulheres que estão nos escutando devem estar, mas eu palpo e acho um monte de caroço quando eu estou me palpando. Por isso que tem que fazer sempre.
Porque aí quando você acostuma com aquele toque, com aquela palpação, você percebe como sua mama é. Cada mulher tem uma mama diferente. Então, se você se toca, se examina, você percebe como ela é. Aí sim, alguma modificação vai te chamar a atenção e procura o seu médico. Bom, perfeito. Até eu vou fazer uma outra pergunta, mas é tão interessante o tema que eu já lembrei aqui de uma pessoa na minha família, né? Foi fazer fazendo o exame, chegou a dizer que tinha encontrado alguma coisa. Depois foi fazer um exame mais elaborado, a mamografia provavelmente, e não apresentou nada. Ou seja, realmente existem, não sei se o termo correto seria isso, nódulos ou pequenos carocinhos que podem não ser o câncer. É claro, isso? Sim. Nem todo câncer se apresenta como caroço, por isso que é tão importante fazer a mamografia, por isso que a gente batalha essa mamografia como um rastreio. E também, nem todo caroço é sempre câncer. Ela pode palpar um carocinho e também ser um nódulo benigno, ou seja, não câncer. Sim. Mas o autoconhecimento e detectar essa alteração, isso é importantíssimo para a mulher. Perfeito. Emendando, Maria, você tem não sei, alguma porcentagem, ou talvez alguma coisa mais subjetiva em mente, do quão, digamos assim, importante seria o autoexame para salvar, ou digamos assim, detectar precocemente para que esse câncer não evolua para algo grave? O quão importante é esse autoexame, digamos assim, em porcentagem ou de uma maneira mais subjetiva mesmo? Então, como sabemos que o autoexame detecta um câncer um pouquinho mais avançado, a gente não diminui a taxa de mortalidade por câncer quando ele é detectado no autoexame. Então, a gente não preconiza o autoexame como uma detecção precoce. A gente preconiza o autoexame apenas para um autoconhecimento. Quem vai diagnosticar precocemente, quando a gente fala um diagnóstico precoce, é o quê? Aquilo que a gente não palpa, não sente, não vê, não tem nenhuma alteração na mama daquela mulher, a pele está normal, o mamilo está normal, a axila está normal, não tem secreção pelo mamilo, não tem nada. Mas essa mulher tem que fazer a sua mamografia, que nada mais é do que o raio-x da mama, que ali sim é que vai detectar o câncer precoce. Então, quando a gente fala em diagnóstico precoce, a gente pensa em mamografia. O autoexame a gente não vai conseguir diagnosticar naquela fase bem inicial, que a gente ainda não palpa, não sente. E outro dado importante, raramente, câncer de mama dói. Então, mesmo não sentindo dor, a mulher tem que fazer seu exame. E quando sente dor, não é sinônimo de câncer. Perfeito. Bom, de uma maneira mais genérica, né? Saindo do olho do furacão, né? Já a gente volta para ele, claro, né? Claro. Sobre a campanha Outubro Rosa como um todo, não sei se a senhora também sabe, né? Mas a origem dele, por que o laço rosa, esses detalhes assim... em volta, né? Vamos dizer assim. Sim, a campanha vem da época de 1990, 1980, é mais ou menos por ali. Foi nos Estados Unidos, foi uma profissional que descobriu o seu câncer e iniciaram corridas, né? Começaram a fazer corridas pela cidade para conscientização sobre o câncer de mama. E, ao mesmo tempo, foi lançado o lacinho rosa, ou seja, o laço rosa vem dessa época da campanha, e dali para frente isso foi se espalhando pelo mundo. Então, hoje em dia, a gente tem no mundo todo campanhas também de corridas e caminhadas, né, da população geral para conscientização da doença, como também, vocês percebem também isso aqui no Rio de Janeiro, em tantos lugares, locais que acendem as luzes rosas, né? O Cristo fica rosa, aqui no centro da cidade vários prédios de cor rosa, ou seja, o simbolismo, né, da cor rosa e da conscientização no mês de outubro. Sim, e tem tido bons resultados de lá para cá? Sim, nós tivemos uma queda muito grande na busca com relação à realização da mamografia, infelizmente, no período da pandemia. No período da pandemia, não só o câncer de mama, mas várias doenças, a gente teve uma busca muito pequena. Então, acabou que este ano e os próximos, nós, infelizmente, vamos diagnosticar tumores mais avançados, pela falta da realização dos exames nesses 2 anos aí que foram realmente críticos. Mas, infelizmente, a busca pela mamografia, ainda, vamos falar só de Brasil, né? A gente está aqui, ainda é abaixo do desejado. Né? A OMS
procura em torno de 70% a 80% da população que tem indicação de fazer os seus exames, e aqui a gente fica em torno da faixa dos 30%, 40% na busca desse exame. Então, por isso que a campanha é tão importante, né, justamente para conscientizar a importância de fazer a mamografia. E qual a população? Essa população que é recomendado fazer o exame? Então, nós temos 2 situações no Brasil, não é diferente no mundo, muito na dependência de Ministério da Saúde, de sociedades afins. Eu vou expor aqui as 2 situações que são realidade aqui no Brasil e, claro, né, tendo a possibilidade dessa mulher escolher alguma, vamos escolher aquela que a gente vai mais precoce possível. Claro. Pelo Ministério da Saúde, a mamografia de rastreio, ou seja, aquela mulher que não sente nada, ela está indicada dos 50 aos 69 anos de idade, a cada 2 anos. Pelas sociedades de mastologia, ginecologia e radiologia, indicamos de 40 a 74 anos anual. Então, eu sendo da sociedade, claro que a minha defesa toda é para a população. A partir dos 40 anos, faça sua mamografia regularmente, com periodicidade anual. Quanto antes, melhor, né? Com Exato, certeza, né? Quanto antes, melhor. E, doutora Maria, pensando aqui, pensando não, né? Eu estudei muito para o Outubro Rosa. Não estudei muito não, mas estudei consideravelmente, né? Para fazer esse podcast aqui. Estudando sobre a história do Outubro Rosa, uma coisa que me chamou a atenção e que eu nunca tinha parado para pensar é que você pensa muito sobre a prevenção no Outubro Rosa, mas além disso, eu acho que ele também visa, eu acho não, tenho certeza, ele visa proteger e visa acolher as mulheres que já estão atingidas pelo câncer, né? Que eu acho que é um fator muito importante. Então, eu imagino que o Outubro Rosa seja muito importante para talvez a criação, a fomentação o fomento de rodas de conversa, de acolhimento, enfim. Com certeza, isso aí é fundamental. Isso é muito importante, esse tópico específico que você tocou. Porque, claro, temos as mulheres que ainda não estão acometidas da doença. Gente, uma coisa muito importante, câncer de mama é o câncer mais frequente no planeta. 1 em cada 8 mulheres vão ter câncer de mama até os 75 anos de idade. Então, a incidência é muito alta, né? Então, além da prevenção, do diagnóstico precoce, temos aquelas mulheres que tiveram a doença. Temos mulheres que tiveram a doença e se curaram e estão tranquilas, e, né, que nós chamamos de survivor, né, que seria uma tradução não tão adequada, mas seriam as sobreviventes, digamos assim. Uhum. E tem aquelas mulheres que se trataram, mas que infelizmente evoluíram para uma doença mais avançada, que a gente fala que a paciente tem a doença metastática, é quando o câncer se espalhou pelo corpo. Porém, hoje em dia, não só a prevenção, o diagnóstico precoce melhorou muito, mas também os tratamentos. Então, nós temos muitas mulheres ativas, trabalhando, casando, viajando, vivendo, sendo mães, após um diagnóstico de câncer, né? Então, é muito importante a gente ter em mente isso, ou seja, a mulher pode fazer seu tratamento, deve fazer seu tratamento, quanto mais precoce um tratamento menor, com menos custos, com resultado estético melhor, uma autoestima melhor, e existem muitas opções de tratamento hoje que levam essa mulher a uma sobrevida muito longa, né? Então, as sobreviventes e as pacientes que estejam em doença metastática, elas estão incluídas nesse Outubro Rosa, sempre, né? Todas. Então, assim, não podemos fazer diferenças, a gente realmente tem que unir qualquer tipo de diferença, e elas também estão no foco do nosso Outubro Rosa. Perfeito. Em relação às estatísticas, né, a doutora disse que em 1 em cada 8 mulheres devem desenvolver. Essa quantidade é no Brasil ou no mundo? É no mundo. No mundo, alguns países um pouco mais, outros um pouco menos. No Brasil isso muda? No Brasil é essa casuística para o Brasil. O INCA, né? Sim. Ele lança todo ano a probabilidade do número de casos de câncer para um triênio. Então, ele lançou este ano, triênio 2023 a 2025, por ano nós aguardamos 73.600, se eu não me engano, vai por aí esse número, 73.600 novos casos de câncer de mama por ano, sendo que em torno de 10 mil são apenas só aqui no Rio de Janeiro. Perfeito. E agora, por que tantas mortes? Se tem tratamento? Porque, infelizmente, se diagnostica ainda no estágio mais avançado. Nossa. Mas seriam evitáveis, então?
Muitos evitáveis. Claro que não temos só uma causa, né? Primeiro, uma coisa muito importante também, o câncer de mama, ele é multifatorial, não é uma causa só. Outra coisa importante, é um câncer heterogêneo, ele se apresenta de formas diferentes, dependendo da idade dessa mulher, dependendo do status hormonal, que a gente fala, se ela está na pré ou pós-menopausa, tudo isso modifica muito, né? Mas ainda assim, nós temos ainda muita falta de informação e a falta da atitude da mulher de procurar, seja um serviço público ou um serviço privado. Claro que no público a gente tem uma perda muito maior, dela procurar o serviço para poder realizar a sua mamografia. Perfeito. Eu ia colocar agora os homens também nesse meio, né? Também é a mesma coisa, porque os homens, eu nem imagino que os homens procurem, né? É excelente tua colocação com relação aos homens, sexo masculino. Homem tem câncer de mama? Pode ter, mas é muito raro, muito raro. Menos de 1% dos cânceres de mama são em mama masculina, são em homens. Então, quando a doença é muito rara, a gente não tem nenhum exame de rastreio. A gente não bota essa população para fazer um monte de exames para diagnosticar. O câncer de mama em homem ocorre numa fase um pouco mais tardia, né, em torno dos 67, 70, 72 anos. Essa é a faixa etária do câncer de mama masculino. E se diagnostica da mesma forma e se trata da mesma forma que o câncer feminino, né? Mas como o homem não tem mama, né, ou a mama que tem muito rudimentar, acaba que ele palpa rapidamente um nódulo, né? Sim. Ele palpando esse nódulo, a gente faz mamografia em homem, faz ultrassom, faz as biópsias e faz o mesmo tratamento. Só que é muito mais raro, realmente é muito mais raro. Doutora Maria, considerando aqui um paciente hipotético, um paciente, né, hipotético que venha a ter esse diagnóstico do câncer de mama, um tumor maligno que seria, né? Quais seriam os primeiros passos a serem tomados, seja pela rede pública ou pela rede particular, por essa pessoa? Excelente tua pergunta, ótimo. Temos duas situações. Temos a situação que a pessoa palpa alguma coisa, ela palpa alguma alteração, né? Então a gente já tem um tumor palpável. Pode ser um nódulo, pode ser um mamilo sendo repuxado, ou pode ser saída de secreção de sangue pelo mamilo, a pele pode estar alterada, a axila, né? Na axila a gente tem vários gânglios, esses gânglios podem estar aumentados, aí a pessoa palpa isso. Então isso é uma questão de achado clínico, ou seja, a pessoa já tem sintomas e sinais que nós chamamos, né? Ou seja, a gente já percebe essa alteração suspeita. E nós temos aquela paciente que não sente absolutamente nada e foi diagnosticado nos seus métodos de imagem, no caso, especificamente, a mamografia. A mamografia ela tem uma classificação. Essas classificações, conforme o numerozinho da classificação, chama classificação BIHADS. As mulheres que nos escutam sabem perfeitamente do que eu estou falando. Eu vi no seu vídeo sobre isso também. Elas entendem perfeitamente esses numerozinhos que todas as mulheres, a primeira coisa que elas fazem quando abrem o exame, elas vão lá para aquela classificação final BIHADS. Então, todas as classificações 4 e 5 são lesões suspeitas. Então, essas mulheres que não sentem nada, como aquelas que já sentem, elas têm que fazer uma biópsia. Elas têm que fazer uma punção, elas têm que colher um pouquinho de material daquela área que está suspeita para confirmar, primeiro, se é câncer, se é maligno, e depois que tipo de tumor é. Porque cada tipo de tumor tem um tratamento diferente. Então, depois dessa biópsia é que a gente dá a indicação do tratamento. Primeiro, uma biópsia. Tem o diagnóstico, sabe o tipo de tumor, sabe todas as características desse tumor, aí a gente vai indicar um tratamento específico para aquele caso. E quais são os tipos de tumores? Assim, para cada um tem um tipo de tratamento. Olha, né? Se a gente for ficar aqui, vocês assim, realmente teriam que ficar comigo até as 5 da tarde no nosso podcast. Pergunta para médica. Pergunta errada para médica. Doutorando. Não, mas de forma bem resumida. Nós temos duas situações específicas. Temos um carcinoma que chama in situ, que é aquele que só fica ali dentro da sua membrana, que ele não invade, não dá metástase. É bem inicial e é um tratamento muito tranquilo e conservador. Temos o carcinoma invasivo, que é aquele que já invadiu. Ele pode sair da mama, invadir a axila e dar metástases.
Dentro desse carcinoma invasivo, existem muitos tipos histológicos, muito. O livro de patologia dá mais de 5 páginas de tipos de tumores. E além do tipo que a gente chama histológico, existem 4 tipos de tumores que a gente chama de perfil molecular, que vai definir o tratamento. Vou citar rapidamente os 4 tipos. Sim. Chama luminal A, luminal B, HER2 positivo e triplo negativo. O HER2 positivo e o triplo negativo são um pouquinho mais agressivos e tem tratamentos mais específicos. Por isso que a gente tem que saber o tipo de tumor que é para definir o tipo de tratamento. Fico imaginando o tempo de avanço, né, para conseguir alcançar um diagnóstico como esse, saber quais são os tipos, né? Então, assim, anos de evolução, né? Sim, sim. E as mulheres só precisam, os homens também, se necessário for, fazer o autoexame e procurar fazer a mamografia. A mamografia, né? exato. Então, tem que aproveitar isso, né? Eu vi um vídeo sobre ressonância que você fez, doutora Maria. Qual a diferença entre a ressonância e a mamografia? Existe uma diferença? Sim, claro. A mamografia é o raio-x da mama. Uhum. Esse é o método que a gente vai fazer em massa, em toda a população de risco habitual, aquela mulher que não sente nada, não palpa nada, não tem história na família, não tem nenhuma história pessoal antes de qualquer outro câncer, não tem absolutamente nada. A gente vai botar essa população a partir dos 40 anos fazendo sua mamografia anual. Perfeito. É a mamografia. Se ela tem alguma alteração nessa mamografia, se essa mulher já operou um câncer de mama, ou, por exemplo, ela é considerada uma mulher que nós chamamos de alto risco. Uma mulher de alto risco, aquela mulher que, por exemplo, tem uma história familiar importantíssima de câncer de mama, ou ela já sabe que no sangue, ela fez um teste genético, no sangue ela já sabe que tem um gene ali que vai estar... que ele é mutado, que é para esse gene, e ela poderá desenvolver o câncer de mama. Em situações específicas, para as mulheres que já tiveram, para avaliação de um tratamento, ou essas mulheres de alto risco, aí a gente solicita a ressonância magnética associada à mamografia. A ressonância magnética não tem radiação, né? As pessoas acham que porque o equipamento é enorme, né? Um tubo enorme, tem muita radiação. Não é, se trabalha num campo magnético, mas é o famoso exame do tubo. Né? Vai ficar o corpinho inteirinho lá dentro do tubo, é um examezinho de 20 minutinhos, tem que usar um contraste, o contraste chama gadolínio, ele é muito raro de dar reação alérgica, diferente do iodo, mas é um exame específico, não um exame que a gente vai solicitar para a população toda, e até porque é um exame muito mais caro e mais demorado até, né, para realizar. A gente sabe, doutora, que muitas vezes, infelizmente, o tumor evolui para um caso de cirurgia, né, um tumor mais grave. Mas também, às vezes talvez é só um cálculo, como é que se fala? Calcificação. Uma calcificação, ou um nódulo sem muita importância, um tumor benigno. E aí, um tumor benigno, se não me engano, precisa de cirurgia também. Mas um cálculo, pequenos nódulos, precisam só de uma punção, às vezes, talvez, que seria uma cirurgia bem menos invasiva e bem, digamos assim, menos grave, né? Então, explica essa diferença pra gente, como uma mulher, por exemplo, que acha um nódulo ou uma mulher que de fato está com um tumor. Qual é a diferença do tratamento clínico? Por o que cada dessas pessoas vai passar no tratamento? Tá. Tem várias formas das doenças da mama se manifestarem. Porque a gente acha que é só nódulo, né? A gente fala caroço, nódulo, tumor, é sempre uma bolinha, né? A gente sempre acha que vai achar uma bolota na mama. E não é só isso, existem várias outras formas de apresentação do câncer. O tumor, a gente define o tumor, a palavra tumor para nós não é sinônimo de câncer. O tumor pode ser benigno ou maligno, tá? Para a gente até fazer esse diagnóstico, né, a gente pode fazer essas punções, né, essas punções percutâneas que a gente chama. A gente faz essas punções com anestesia local, tá? Não dá ponto, não fica internada, não toma antibiótico, é um procedimento que pode ser feito num consultório, numa clínica de imagem. Esses procedimentos são tranquilos, né? Com pouquíssimas complicações, às vezes fica a mama mais roxeada. Estou perguntando isso em especial, doutora Luiz, porque infelizmente acho que a minha mãe vai ter que passar por um procedimento de punção. Eu estou muito preocupado com isso, eu pesquisei muito sobre isso. Então já aproveita e já tranquiliza. Exato, eu já tranquilizei, mas vou redobrar a tranquilização através do programa, porque ela vai ter que fazer um procedimento que a doutora já falou para ela que era uma coisa simples e tal. Eu pesquisei e redobrei isso a ela,
Mas com você falando aqui, muito melhor. Olha, maravilha. Então, ser mais um motivo aí para tranquilizar, né? O ótimo. apoio, né? O apoio que a gente precisa de parcerias, de familiares, né? De todas as pessoas que nos rodeiam ali, realmente é muito importante. Então, você passar essa informação para ela, realmente vai dar uma tranquilidade aí no Me tranquilizei coraçãozinho. pesquisando, me tranquilizei de novo e vou tranquilizá-lo também. Ótimo. Então a gente faz esses procedimentos, as punções, existem vários tipos de punções, agulhas diferentes, umas específicas para uma imagem, outras para outros. São coisas daí da nossa rotina, do dia a dia, né? O médico solicita biópsia e a gente faz punção biópsia, punção percutânea, são todos sinônimos. Mas são procedimentos bem tranquilos, que a gente faz só com anestesia local. E diante de um resultado benigno, ou seja, não câncer, nem sempre a gente precisa operar. Às vezes tem algumas imagens que a gente deixa ali quietinho, tá? Às vezes não é obrigatório operar todas as pacientes. Então, tranquilidade aí para a mãezinha. Perfeito, maravilhoso. Bom, maravilha. Bom, a gente falou um pouquinho de tratamento, a gente já falou um pouquinho de diagnóstico, né? Estou aqui com a gente fez um pequeno estudo, né? Uma pesquisa sobre tudo isso. E vimos que alguns fatores de risco também contribuem para o tabagismo, o alcoolismo, isso também... Fundamental, que a gente entrou direto, já fomos para o tratamento e esquecemos lá da parte inicial da prevenção. Esquecemos não, né? Só invertemos o papel, aí a ordem, né? A ordem dos fatores no altera o produto. Então vamos lá. O que é importante? A prevenção é fundamental. Claro que hoje em dia nós temos prevenções, por exemplo, da doença com vacinas. Por exemplo, a vacina contra o HPV previne de câncer de colo uterino. Câncer de colo uterino é o terceiro câncer mais frequente no Brasil. Olha só. Vejam só que absurdo, mesmo tendo vacina para a prevenção da doença. Então fica a dica aí, vacine-se contra o HPV também. Muito importante. Né? Então, nós temos, para a mama, nós não temos esse tipo de prevenção, que é chamada uma prevenção primária, ou seja, aquela coisa que a gente toma a vacina e não tem a doença. Então, o que a gente orienta? Hábitos de vida saudáveis, porque eles são os principais fatores de risco para o câncer de mama. Então, eu sempre digo assim, os principais fatores de risco para o câncer de mama: primeiro, ser mulher. Segundo, envelhecer. Isso a gente não tem como mexer. Pois é. Terceiro, obesidade. Obesidade está no topo dos fatores de risco para o câncer de mama. Então, por isso que a gente foca tanto na questão uma alimentação saudável e prática de atividade física. Claro que não só para o câncer de mama, a gente tem N doenças aí ligadas a diabetes, doenças cardiovasculares, né? Outros tipos de doença, mas o nosso foco aqui, a nossa conversa hoje é câncer de mama. Claro. Então, obesidade literalmente ligada ao câncer de mama. Com relação ao que você comentou, tabagismo, sim. Tabagismo, as pessoas acham que só dá câncer de pulmão. Isso. E não, a gente tem câncer em todos os órgãos, boca, laringe, faringe, esôfago, câncer de mama, câncer de colo uterino, né? Então, o tabagismo também, se possível, eliminar isso da vida de qualquer ser humano. E o alcoolismo, não o alcoólatra em si, mas o uso do álcool em excesso. E a gente vê uma geração atualmente que está ingerindo mais álcool, uma população jovem que tem um aumento da ingesta de álcool. Isso preocupa os médicos, porque a ingesta contínua, em grandes quantidades, por períodos longos, também predispõe às alterações celulares. Além disso, os outros fatores de risco que a gente não vai poder manipular, né, digamos, eles de uma forma em geral, são aquelas mulheres que têm a primeira menstruação muito novinhas, a gente chama a primeira menstruação de menarca. A primeira menstruação muito novinhas e a menopausa, que é o fim da menstruação, muito tardia, para depois dos 55 anos. Isso, aquele período muito longo de ciclos menstruais. Ou associada àquelas mulheres que não tiveram filhos e que não amamentaram, aumenta o risco para o câncer de mama. Tá? Então, o aleitamento é super importante aí como fator protetor. A gente falou de tabagismo, né? Tabagismo sempre vem à cabeça apenas o cigarro, né? Mas
imagino que cachimbo, charuto... Exato, também tudo. Hoje em contribua, dia né? o cigarro eletrônico, né? A certeza. gente ainda não Muito em tem voga, né? estudos específicos do cigarro eletrônico, porque ainda não deu tempo, né, do uso atual. Os vapes, A gente né? não tem isso, a gente não tem tempo suficiente, mas claro que o que vem aí na literatura também é nada satisfatório, claro. Agora, talvez seja até ignorância minha, mas acho que pode ser também de outras pessoas também uma dúvida, né? Poluição, porque a gente fala em cigarro, a gente está ingerindo algo que não é oxigênio. Então, quando a gente está numa cidade muito poluída, isso também deve contribuir? Olha, eu acho que vocês estudaram muito, hein? Estudaram até demais, hein? Saiu um trabalho recente, teve um congresso agora na Europa, gente, semana passada, ok? Sim, perfeito. Saiu um trabalho perfeito falando da poluição associada ao câncer de mama, não só ao câncer de mama, mas especificamente, sim, ao câncer de mama. Então, pessoas que habitam lugares com uma poluição maior, e a gente sabe de cidades aqui no Brasil realmente que ultrapassam qualquer possibilidade, né, de... Uma cidade próxima à região que você estudou, doutora, ali Vassouras, tem Volta Redonda. Isso. Volta Redonda é uma cidade que tem a CSN, né, Companhia Cirúrgica Nacional. Exato. Se eu não me engano, já saiu um estudo feito que lá o teor de cânceres, não sei se câncer de mama se aplica, mas provavelmente maior. Isso maior. foi publicado assim, realmente com peso, uma publicação quando a gente chama de peso, uma publicação robusta numa revista de peso, numa revista de confiança total, né, pela classe médica, e foi apresentado no maior congresso de câncer da Europa, falando sobre a poluição. Perfeito, é isso, né? Eu acho que em termos gerais, né, a gente... poluição, tabagismo, álcool, acho que faz mal para tudo, né? A doutora, além de mastologista, ela também é ginecologista? Isso. Não é isso? E uma infinidade de outras coisas que a gente... Uma infinidade de Mas, então, com propriedade, pode dizer que, de uma maneira geral, atrapalha em tudo na vida, né? Sim, com certeza. Os exercícios físicos, assim, que eu sempre fui um amante de exercícios físicos, né? Então, assim, realmente ele também é muito benéfico para a saúde? Demais. Gente, atividade física regular. O que a gente pede de atividade física regular? 30 minutos, 5 vezes por semana. Não é possível que as pessoas não tenham esse tempo na vida. Minutos, né? Se você não tem nem 30 minutos do seu dia para você praticar alguma atividade, realmente você tem que rever a tua vida. Então, vamos lá. Atividade física regular. Uma alimentação balanceada. Eu gosto das nutris quando elas mandam desembale menos e descasque mais. Já estamos aí diante. Desembale menos, sensacional essa frase. Desembale menos e descasque mais. Faz então, muito assim, sentido, já estamos diante de uma nutrição, né, de uma alimentação mais saudável. Né? Sono adequado. Uma noite de sono é fundamental para o nosso dia, para o nosso descanso. O sono ruim está ligado à obesidade, à alteração de humor, à alteração de concentração no teu trabalho, né? Tudo isso está relacionado. Então, qualidade de sono, atividade física regular e uma alimentação saudável, os estudos mostram que reduz em até 30% a chance de ter câncer. Nossa, 30% é muita coisa, né? É mais claro. do que remédio. Sim. Então, assim... Isso a população tinha que realmente, a gente tinha que, vou usar uma palavra forte assim, massacrar a população, passando essa informação. Sim. Atividade física e uma alimentação balanceada. Doutora, só um complemento. Fica à vontade. Porque justamente sobre isso, né? Não seria interessante também o poder público estimular mais esse tipo de coisa? Porque até do ponto de vista econômico, né? Eu acho que é mais interessante que as pessoas não fiquem doentes do que pagar, custear. Com certeza. Isso daí seria fundamental, né? Não só em serviços públicos, como em privados, ter essa orientação, essa informação e até esse estímulo, né? É importante ter o estímulo, explicar o porquê que é tão importante e realmente ter esse estímulo. Eu acho isso, assim, realmente fundamental. Perfeito. Desculpa. Que isso, querido. Doutora Maria, pensando aqui mais uma vez, continuando até um pouco, né? A gente aprendeu no Setembro Amarelo, Luiz, a palavra pós-venção, que a gente não sabia, né? Verdade. Eu imagino que uma das pós-venções, você como radiologista deve saber bem isso, seria a prótese mamária para quem perdeu a mama em estados críticos, né, da doença. Como que funciona isso através do SUS? Como que essa pessoa consegue esse implante mamário? É possível? Ou só pelo particular? Ela tem que fazer uma cirurgia com cirurgião plástico particular? Como se dá isso? Então, vamos lá. Próteses mamárias são umas perguntas realmente muito frequentes. Primeiro, prótese não dá câncer, não impede de ver o câncer. A mulher quer botar uma prótese por estética, ok, ninguém vai contra isso, sem problema nenhum.
Tá? Então, a questão estética, ok, ela vai fazer seus exames normais, vai fazer mamografia, não explode a prótese fazendo a mamografia, não rompe, dá para fazer biópsias, punções percutâneas, dá para fazer tudo ok. Paciente que já teve o diagnóstico de câncer precisa fazer uma cirurgia um pouco maior, né? São cirurgias mais radicais, que precisa colocar uma prótese para substituir ali aquela mama que ela, porventura, possa perder nessa cirurgia. Não tem problema nenhum, está super indicada a prótese também na reconstrução de mama. Aí a gente já fala de reconstrução e não uma coisa, digamos, só estética, né? Claro que a reconstrução, ela vem para melhorar a autoestima, ela vem para melhorar até a questão postural dessa mulher, né? No restante da vida dela e tudo mais. As próteses, a gente sabe que tem alguns serviços públicos que tem, mas existem períodos longos de falta, né, da mercadoria mesmo. Mas aí são questões, gente, específicas de cada hospital, de cada serviço. Mas é uma realidade no sistema público fazer reconstrução com implantes ou próteses, né? É uma realidade. Isso acontece, agora não vou poder te definir nesse momento qual hospital que tem, qual que não tem, né? Ou seja, mas a gente sabe que há uma divergência, né, de quantidade dessas próteses na dependência do hospital, do serviço que esse paciente esteja se tratando. No serviço privado, ok. Existem duas formas da gente colocar esses implantes. O mastologista, que faz mais uma especialidade, que é oncoplastia, ou seja, plástica junto com tratamento oncológico, e esse profissional é capaz de colocar esse implante, ou então o mastologista que opera junto com a equipe da cirurgia plástica. Entendi. Então existe o cirurgião plástico, a gente faz a parte da cirurgia do câncer em si, e o cirurgião plástico vem e faz a reconstrução no mesmo ato cirúrgico. Ficam duas equipes no centro cirúrgico e se trabalha em equipe. O que é mais usual e qual a melhor das alternativas? O ideal é a gente sempre botar prótese no mesmo momento. Sim. Isso para a mulher, para a autoestima dela, para a saída de um centro cirúrgico com essa reconstrução, realmente é muito importante. Perfeito. Até, já que nós estamos falando também da autoestima, né? Enfim, que é muito importante, o diagnóstico do câncer de mama, a senhora poderia nos revelar, ou de repente se souber também, né, que eu acho que nem sempre o médico tem esse acesso à família, né, mas quais as consequências na vida da pessoa, na vida familiar, na saúde mental, psicológica? Tem alguma informação sobre isso, doutora? Muito importante você tocar nesse assunto, realmente, porque a gente sempre conversa, né, que ninguém ensina a gente na faculdade. Claro que existem vários cursos de como informar mais notícias, a questão do luto, etc. e tal. Mas na faculdade, na nossa formação, ninguém nos ensina, né? Como falar, o que falar, a que hora falar, com quantas pessoas falar, quantas pessoas ter num consultório, num ambulatório, né? Então isso é muito, muito pessoal. Sim. É muito pessoal também do que você tem de paciente ali, do que você tem de rede de apoio dessa pessoa. Eu tenho pacientes que são completamente sozinhas, não têm filhos, não têm marido, não têm familiar morando na cidade. Então aquela conversa vai ser nossa, como eu também tenho familiares que vai o marido, a mãe, o pai, a irmã, algum familiar médico junto, e a gente tem uma consulta de 4, 5, 10 pessoas dentro do consultório, né? Então as realidades, elas realmente existem. Sempre que a gente dá um diagnóstico de câncer de mama, eu acho muito importante, não só o paciente, como toda essa rede de apoio direta, ter um apoio psicológico. As pessoas às vezes associam a psicológico, a pessoa tá maluca, né? A pessoa, não, tá no psicólogo, tá maluco, tá doido, né? Sim. E, gente, pelo amor de Deus, não é nada disso, claro, né? Eu acho que um apoio psicológico, no momento, o paciente, o que ele vai pensar? Estou com câncer, vou morrer. O pensamento é direto. Então, para eu não morrer, eu vou lutar, vou ser guerreira, vou lutar contra, ou seja, não é uma luta, ninguém está lutando com nada, né? Ou seja, a gente vai fazer um tratamento específico, essa mulher tendo
tendo consciência do que está sendo feito, que isso é muito importante, a mulher entender, porque se ela entende o que está acontecendo e a proposta de tratamento que a gente está dando para essa mulher, ela também adapta melhor esse tratamento, ela topa de fazer aquilo, ela topa de tomar o remédio, ela vai fazer aquilo que está sendo sugerido, orientado. Então, a conscientização é muito importante, mas, às vezes, o apoio dos familiares é fundamental, e, às vezes, a dificuldade da família também. Sim. Uma mãe vendo a sua filha tendo um câncer, ou seja, como que é essa relação, né? Então, é muito importante, não só o paciente, mas toda a rede de apoio, poder ter uma avaliação, por exemplo, uma consulta, uma avaliação, um segmento com os psicólogos. Eu sempre gosto de trabalhar em equipe. Fisioterapeuta faz parte da minha equipe, após uma cirurgia de mama, ir para uma fisioterapia, fazer uma drenagem, botar o braço para movimentar, a mama para soltar. O psicólogo é importante, a nutricionista é importante para orientar. Ou seja, tem pessoas que começam a fazer nutrições, não, como é que se chama? Dietas loucas, malucas, que viram na internet. Dr. Google não é legal, Dr. Google também erra, né? Dr. Google conta um monte de historinha que não existe. Então, assim, eu tenho que ter uma nutri, eu tenho que ter uma psicóloga, eu tenho que ter uma fisioterapeuta, eu tenho meu oncologista, né? Então, a gente trabalha em equipe, mas o apoio emocional nesse momento é muito importante. Mesmo que a gente transmita essa informação da forma mais tranquila, mais carinhosa, mais empática e mais respeitosa possível. Mas é que, às vezes, falta para nós o conhecimento do psicólogo. Então, eu acho que ele tem que entrar na nossa equipe também. Perfeito. Isso é muito ciência, né? Psicólogo, enfim, tudo que se descobre até hoje, que de repente é aliado, né, nesse tratamento, né? Mas eu também pesquisando, eu vi alguns valores subjetivos, né, que talvez de repente pudessem ou não. Eu não sei se é um mito ou não, a doutora que pode me dizer se é verdade ou não. Fala-se que uma pessoa com uma espiritualidade mais aflorada, com mais esperança, com mais, enfim, com fatores emocionais, isso realmente influencia na cura do paciente ou isso é um mito? Eu acho que é muito importante a gente entender que espiritualidade não tem nada a ver com religião. Isso, claro. Né? Isso é fundamental. Então, assim, independente da fé, do credo, da religião, independente do que você tiver ali na tua crença, a espiritualidade é tudo. Então, a gente sabe que pessoas que têm essa espiritualidade, que têm essa vivência, elas enfrentam melhor. Eu acho que há uma conscientização maior, um enfrentamento maior. Eu sempre digo para as minhas pacientes, pensamento positivo sempre. Doutor, é difícil, eu sei que é, mas então vamos lutar por isso, vamos batalhar por isso, pelo pensamento positivo. Ninguém está lutando nem batalhando com câncer, não. Vamos ter qualidade no momento da questão espiritual. Eu acho que isso é muito importante. E a fé, gente, independente do que você tiver, você pode ter fé no teu médico, você pode ter fé na tua religião, você pode ter fé, né? Cada um com a sua fé. Mas eu acho isso realmente astral, importantíssimo, né? Importantíssimo. Entendi, perfeito. Aproveitando, doutora Luiz, eu gosto muito dessa cena, por exemplo, uma cena mais ou menos recorrente. Quando a gente vê na rua, por exemplo, um carro passando com aquelas placas de última sessão de quimioterapia, né? Sim, é muito legal. O sinal que eles tocam, né? O sino que eles tocam nas clínicas. Existe alguma expectativa para a mulher diagnosticada com câncer de mama, um tempo para que isso aconteça? Digamos assim, digamos assim, pelo menos um prazo mínimo de quando ela vai poder realizar a última fase do tratamento e depois se sentir um pouco mais, digamos assim, fiz o que eu tinha que fazer antes do cirúrgico, né? Não sei como funciona a cirurgia antes ou depois das sessões de quimio e de radioterapia. Existe um prazo, assim, digamos assim, algum alento que se diga para alguém que é recém-diagnosticado? Sim, existem duas formas de tratar. Existe a quimioterapia antes da cirurgia e existe a quimioterapia depois da cirurgia. A radioterapia é sempre após a cirurgia. Cada pessoa, dependendo daquele tipo de câncer que a gente falou, das 5 páginas, né, dos cânceres diferentes, que elas fazem esses tratamentos diferentes. Quando ela está nessa fase inicial, a gente define perfeitamente qual é o tratamento. Olha, são 5 químios assim, 6 químios assim, são 3 sessões de rádio, 15 sessões de rádio, 30. Isso tudo é muito definido, é muito colocado para o paciente. Claro que
às vezes faz uma sessão de químio, não fica tão bem, ou a pessoa fica um pouquinho mais anêmica, então pode atrasar um pouquinho, alguns dias, um tratamento, mas esse prazo desse tratamento inicial, sim, ele é definido. O que eu acho que você talvez tenha me perguntado é com relação àquela coisa, tá curada, né? A gente dá a sensação da cura, talvez por aí. Isso é muito difícil de definir. A gente tem prazos de tratamentos, por exemplo, de medicações hormonais de 5 anos de uso. Então, mais ou menos, a gente fica dando aqueles 5 anos de períodos. A gente não gosta de falar de cura, né? Não é a palavra cura, não é a palavra que eu vou poder dizer, ó, você está realmente totalmente curado, porque você pode ter um câncer de pele dali a 10, 15, 20 anos, né? Então, assim, mas 5 anos é aquele período do uso de hormônios. Mas o que acontece? Por exemplo, esse congresso enorme que teve na Europa agora, pode vir uma medicação nova que a mulher se beneficie com 10 anos de uso. Diminui a dose do remédio, tem menos efeitos colaterais, só que ela usando 10 anos vai ser melhor para ela. Então, a mudança no tratamento é muito constante. Se estuda muito, se pesquisa muito. Aproveitando, doutora Maria, eu imagino que o uso de medicamento deve ser algo desconfortável para a pessoa em tratamento ali. Existem algumas formas de mitigação desses colaterais de alguma maneira? Sim. Como que a mulher pode fazer uso de alguma outra? Sim, existem alguns remédios que dão muitos efeitos colaterais, sejam medicações hormonais, né, para o tratamento do câncer de mama. A quimioterapia, claro, na quimioterapia, por exemplo, a Nutria auxilia demais com relação ao que comer, evitar o enjoo, a náusea, né? Ou seja, é muito importante. Sim, o que é fundamental? Atividade física. Novamente ela. Atividade física é fundamental. Tem uma medicação que se usa especificamente para o câncer de mama que dá muita dor articular. Essa dor só melhora se ela fizer atividade física. Quanto mais atividade física ela fizer, menos dor ela terá. Lançamos mão de muitas associações, como, por exemplo, a acupuntura. A acupuntura tem uma boa resposta para tratamentos, como se a mulher entrasse, por exemplo, na menopausa, as dores. Uma outra situação que a gente indica muito também é a meditação. A meditação dá um equilíbrio para aquela mulher. Então, sim, e claro, sempre lançando mão de fármacos, de medicações, sempre que possível, que viável. Mas atividade física, uma alimentação balanceada, acupuntura, meditação, faz com que o todo, né, a gente tente baixar um pouco esses efeitos colaterais indesejáveis. Perfeito. Lhe perguntar a respeito também, doutora, como é que estão os medicamentos novos, se existem alguns tratamentos novos ou alguma esperança de alguma novidade aí pela frente? Sim, medicação nova, gente, está entrando toda hora. Nós temos congressos megas, mas são congressos megas que acontecem em Europa e Estados Unidos, congressos só de oncologia, que nesses congressos são lançados os grandes estudos com as medicações. Então, isso é constante, né? A evolução das medicações, sejam em doses, sejam em remédios novos, e aí as medicações, elas saem para tratamentos específicos de cada câncer. Então, eu tenho muita medicação nova, por exemplo, para aquele que eu falei que é muito difícil de tratar, que é o HER2 positivo. Sim. Então, a gente tem remédio específico só para isso. Saiu um, já está lançando o segundo, já estamos na terceira, quarta geração daquela medicação. Então, isso sim é uma evolução constante. Isso não para e a gente vê respostas muito satisfatórias. Ou seja, medicações novas trazem uma sobrevida muito mais longa. Mulher vive muito mais e vive muito mais sem a doença. Então, é qualidade de vida futura para essa mulher. Bom, isso é muito boa, uma boa notícia, né? Sim. E o custo desses medicamentos, assim, já está incorporado ao SUS? Como é que funciona? Infelizmente, só alguns. São muito caros? São muito caros. São medicações caras que algumas situações a gente realmente só tem disponível em rede privada. E não há nem a possibilidade de judicialização, talvez, contra o SUS? Algumas coisas sim, outras não. Não precisa se complicar, fale com você. Não, claro, não posso, né? Não, eu não posso. Perfeito. Não posso. Não posso me complicar, né? Sim. Mas posso falar sem problema nenhum. Gente, tem situações que a gente batalha realmente. Classe médica como um todo, a gente corre atrás. Maravilha. Mas, por exemplo, saindo um pouquinho da medicação, indo para a parte de diagnóstico. Sim. Tem um exame que é a evolução da mamografia, que chama tomossíntese. É evolução, é uma mamografia mais moderna, detecta até 40% de mais câncer.
O que muda? É o tipo de aquisição da imagem, que em vez de ser um tubo de raio-x parado, ele faz uma rotação em cima da mama, é como se fizesse uma tomografia da mama. Então, com isso, a gente vê muito mais doença. Tem mais de 10 anos que a gente tem esse equipamento aqui no Brasil. E agora, essa semana, foi que a gente foi bater com a ANS, com todos os setores responsáveis, para poder que os convênios autorizem a realização desse exame pelos convênios, ou seja, porque só tem no sistema particular. E a gente tem mais de 10 anos que tem esse equipamento aqui no Brasil. 10 anos é muita coisa, né? É muita coisa. Então, assim, a batalha a gente vai, faz, luta, corre atrás, mas infelizmente a gente tem várias situações aí delicadas tem os obstáculos aí pelo caminho, né? Claro, tem o custo, realmente, a gente também entende que tem o custo, né? Claro, isso tem que ser pensado. Naturalmente, né? Mas já é também uma expectativa para aquelas pessoas que vão desenvolver ou de repente descubram que lá na frente, de repente, já tenham alguma coisa a mais para... Com certeza, e o que vem crescendo aí forte também, tem muita coisa, mas ainda muita para se estudar, é a inteligência artificial. Que bom. Inteligência artificial nos métodos diagnósticos, né? Sim, verdade. Doutora Maria, acho que caminhamos para a finalização do programa já, eu acho, não, Luiz? Só uma pergunta. Pode fazer. Também, eu queria fazer uma também, uma para finalizar, mas pode fazer você primeiro. Pode fazer umas 10 ainda. Sim, não, eu tinha mais 20 na cabeça. Não é até as 5 da tarde, gente, combinado? É isso aí. Tomara. Seria muito bom, mas... O que a gente estava conversando também, eu não quis parar, né, porque o debate estava muito interessante, mas a doutora havia comentado sobre o diagnóstico por um exame de sangue. Certo. Como é que funciona ótimo. Isso? Tá, beleza. Pode explicar um pouco mais? Isso daí é rastreio genético. Aí entra um outro especialista em campo, que é o oncogeneticista. O que acontece? Aquelas pessoas que têm uma história familiar muito rica, não só de câncer de mama, de vários tipos de câncer na família, nós sugerimos que essa mulher ou esse homem vá fazer, ou que a pessoa tenha tido câncer, né, vai fazer um aconselhamento genético. Sim. Então, hoje em dia, nós temos estudos que são ou de sangue ou de saliva, que avaliam o gene, como que essa pessoa é feita em termos de genes, né? Então, ele vai ver se aquele gene que está predisposto a dar câncer de mama, ele é juntinho, é mama, ovário e pâncreas, é o gene que muta junto. Então, você faz um exame para saber se você é portador daquele gene. E tem pela rede pública, só pela rede particular, por enquanto, né? Tem uma lei que liberaram pela rede pública, mas falta ainda implementar isso tudo. Na privada já tem. Já foi um exame caríssimo, alguns anos atrás, caríssimo, não se fazia nem no Brasil, tinha que ir para fora do Brasil. Hoje em dia a gente tem no Brasil, a gente tem vários laboratórios aqui, até inclusive no Rio, que podem ser feitos esses exames. Quanto mais genes a gente testar, mais caro fica esse painel, né? Mas especificamente para o câncer de mama e ovário, que é chamado BRCA1 e BRCA2, quando a pessoa é positiva para esse gene, a gente já sabe que ela tem mais de 80% a desenvolver a doença no futuro. Então, nós tomamos medidas preventivas. É a famosa cirurgia da Angelina Jolie. Quando a pessoa sabe que tem essa mutação, claro, dependendo da idade, do desejo dessa mulher querer gestar e amamentar, dependendo do desejo dela, da disponibilidade, ou seja, não é todo mundo, tá positiva, vamos fazer a cirurgia. Não é isso. É sempre um conjunto de dados, né, gente? Claro. Então, a gente oferece, a gente sugere à mulher que é mutada a retirada das mamas, da glândula mamária e a colocação da prótese imediatamente, para evitar que ela tenha esse câncer no futuro. Perfeito. A mesma coisa os ovários. A gente sugere a remoção dos ovários, quando ela tem essa mutação genética comprovada. Perfeito. É uma mulher de alto risco para a doença. Então, o fator genético também é um dos fatores de risco, né? Sim, com certeza. E, paralelo a isso, a gente havia conversado, né, um pouquinho antes, sobre os hormônios, né, enfim, e que isso poderia ter também alguma complicação com relação ao desenvolvimento de câncer de mama, né? Inclusive falamos a respeito da população trans, né? Perfeito, sim, população transgênero. Vamos definir quem que é um transgênero, porque nem todo mundo, né, conhece essa definição. Claro. O transgênero é aquela pessoa que não se identifica com seu sexo biológico do nascimento. Sim.
Então eu tenho o homem trans, né, ou um trans masculino, que é aquela pessoa que nasce no seu sexo biológico feminino, porém se identifica como um homem. Então essa pessoa faz uso de testosterona em altas doses para ter a dosagem de testosterona semelhante a um homem. Então com isso ele cria barba, né? Faz todos aqueles caracteres masculinos. E temos a mulher trans, né? Que é uma pessoa que nasce no seu sexo biológico masculino, porém se identifica como uma mulher. Então, lançamos mãos de hormônios femininos, que é o estrogênio. Então, com isso, ela desenvolve a glândula mamária e as características femininas. A gente usa também medicações para reduzir os pelos do rosto. Então, essa mulher trans, usando hormônios femininos, ela tem um risco um pouco maior de ter qualquer doença na mama, seja benigna ou maligna, do que um homem que não tem mama. O homem cisgênero, aquele homem que nasce homem, se identifica como homem. Não tem glândula mamária, glândula mamária rudimentar, câncer de mama raríssimo. A mulher trans, depois que ela usa esse hormônio, ela tem uma chance um pouquinho maior de desenvolver doenças na mama, benignas ou malignas. Então, essa mulher trans que faz uso de hormônios femininos por mais de 5 anos, a gente sugere que ela faça mamografia. Perfeito. O homem trans é aquela pessoa que usa testosterona. O homem trans, ele geralmente quer retirar as mamas, ele quer remover as mamas para ter um tórax mais masculino, né? Ele tem alguns homens trans que chamam as mamas de intrusos, eles querem remover seus intrusos. Então, aí eles fazem cirurgias de retirada da mama. Aí, nessa situação, é diferente, a gente diminui o risco de câncer de mama. Porque quando eles fazem essa cirurgia, que é feita pelo SUS e no privado, quando eles retiram a mama, ou seja, eles retiram a chance de ter o câncer. Então, Doutora, reduz. No caso do diagnóstico de uma mulher trans tendo câncer de mama, o tratamento dela, seja pela rede pública ou pela rede privada, vai ser como uma mulher biológica? Sim, então, isso é confuso até hoje, tá? Por sinal, hoje mesmo eu tenho uma palestra num congresso de bioética, que vai ser comentada a respeito disso, porque realmente há muita confusão, até pelos planos, por exemplo, um plano de saúde, você tem um nome masculino e você está fazendo uma proposta de cirurgia de retirada das glândulas mamárias, então isso ainda é um pouco confuso, seja na rede privada ou na rede pública. Mas é feito tranquilamente, usamos códigos, né? Cada cirurgia tem um código, tem um número específico, usamos os códigos específicos para aquela cirurgia e nós explicamos o porquê, né, da pessoa ter um nome, né, feminino ou masculino e o sexo biológico não ser compatível. Então, normalmente isso tem que ser judicializado de alguma maneira. Não necessariamente, mas tem que ser realmente explicado. Administrativamente, os médicos podem ter essa sem autonomia, problema nenhum. né? Aí a gente tem o apoio do psicólogo, né? E o paciente que tem que estar realmente totalmente consciente da cirurgia que vai ser feita. Naturalmente, claro, perfeito. Seguindo por essa linha, não agora na população trans, né? Mas algumas outras pessoas também fazem o uso de hormônios de outras maneiras, por outras necessidades, né? Temos aí os próprios anticoncepcionais, né? As pílulas anticoncepcionais. Sim. Temos homens e mulheres também, né? Fazem uso de anabolizantes, isso, né? E também as pessoas que buscam uma reposição hormonal em determinada idade, né? Isso também agrava ou não, doutora? Anabolizantes, as pessoas não estão me vendo, mas vocês estão, X total, acaba com isso, não tem indicação nenhuma, a gente não vai preconizar anabolizante. Não tem dose segura, né? Porque muita gente fala hoje em dose segura. Não tem dose segura, predispõe câncer até de fígado. Não, anabolizantes não está fora de qualquer... Infelizmente, possa ter algum profissional que prescreva, mas a gente vê muito isso em academias, pelos próprios, né? Pelos profissionais ali que circulam e tal. Anabolizantes, não, nenhuma indicação, hora nenhuma, momento algum. Sim. Anticoncepção, saiu um trabalho relativamente recente, querendo associar o anticoncepcional, o hormonal, claro, ao câncer de mama. Resumo do trabalho: ninguém contraindica o uso da pílula ou de qualquer método hormonal anticoncepcional por causa de câncer de mama. Isso não. A gente sabe que essa associação
é desprezível, né? Sim. Ou seja, o efeito colateral desejado do anticoncepcional é muito mais importante, digamos assim, que a não concepção, né? Sim. Do que o risco do né? câncer de mama. Reposição hormonal, que é o grande vilão também. Sim. A reposição hormonal, existem vários artigos, muito antigos, que condenavam a reposição hormonal, mas são artigos feitos com outros tipos de hormônios, numa população que foi misturada, uma população de características diferentes. Então, assim, é um trabalho que a gente questiona um pouco. Hoje em dia, a gente sabe que aquela mulher que precisa fazer uma reposição hormonal, e isso é muito importante para a mulher, principalmente bem no início dessa menopausa, a mulher vai ficar bem com a reposição hormonal. A gente fazendo por um período de 5 anos de reposição hormonal, é uma reposição segura. É uma reposição que a gente vai acompanhar essa mulher anualmente, fazendo seus exames, dosagens de hormônios também seguros, padronizados, sem loucuras de implantes e de medicações, né, que não estão dentro de um padrão, né, pelas sociedades. Ok. A partir desse período, a gente sabe que aumenta um pouquinho o risco de câncer de mama. Isso vai ser dito para essa mulher na reposição hormonal, e aí vai ser uma questão individual, caso a caso. Perfeito. Doutora, a mulher ou a pessoa que passa por aleitamento, né, que dá à luz e passa por aleitamento, ela tem mais risco pelo processo de aleitamento, menos ou mais? Ser mãe é um fator de risco? É protetor. Né? É protetor. A proteção da gestação e do aleitamento é um fator protetor para o câncer de mama. Ela não aumenta o risco, muito pelo contrário, ela diminui o risco. Por quê? No aleitamento é como se fosse a formação final da glândula mamária. Não é formação em volume não, tá, gente? É formação celular. Lá dentro, aquelas multiplicaçõezinhas todas das glândulas, das célulazinhas todas, elas atingem sua maturação máxima junto com os hormônios, né, da mulher nesse período de aleitamento, no aleitamento. Então, a gestação e o aleitamento é um fator de proteção para o câncer de mama. Perfeito. Maravilha. Ainda no caminho dos mitos, doutora Maria Júlia destruindo os mitos aqui. Tem 2 vídeos do canal dela que ela fala sobre isso, inclusive, né? Literalmente, destruindo mitos. Ainda não tive a oportunidade de ver, mas já fiquei com curiosidade. Exatamente. Doutora, a gente vê, é muito comum, né? Ainda mais agora com a internet aí aflorada, né? Promessa de remédios, enfim, plantas medicinais, remédios aqui e acolá, que prometem impedir o câncer, ou curar o câncer e outras doenças. Né? Desinformação, né? Principalmente, acho que Pois complementando, né? Luiz, há uma desinformação Sim. muito grande sobre curas milagrosas, etc. Né? E tem muita gente que acredita, porque é aquela história, não é, Renan? Se está na internet, é real. É verdade. Infelizmente. Isso atrapalha muito o trabalho? Atrapalha demais. Isso atrapalha o tratamento, atrapalha a evolução, atrapalha tudo, né? Eu acho que fake news, é isso aí, quando eu falei do Dr. Google, às vezes ele é muito mal mesmo. Então, assim, o chat GPT também, que você citou. Nossa, o chat, então, aí, que vem de tudo. Tem uma coisa boa, Sim. mas também vem muita coisa aí. Tem que saber filtrar, que a gente né? sabe que tem umas mentirinhas, que eles também mentem, sim, né? demais. A inteligência artificial também Tudo mente. pelo conteúdo, sim. Faz umas mentirinhas pra gente também. Verdade. Não tem nada milagroso, né? Senão eu estaria contando aqui de primeira para vocês aqui todos os chás e plantas milagrosas. Sim. Claro que a gente sabe que tem algumas plantas, alguns sucos, algumas coisas que melhoram assim, acalmam, melhora a qualidade da pele, você dorme um pouco melhor, né? Mas a gente está falando de coisas muito simples, ou seja, a gente não pode fazer substituições de tratamento, né? Vou deixar de tomar a droga X que a médica indicou porque eu vou tomar esse chá aqui e eu vou ficar curada. E muito pelo contrário, tem alguns chás específicos de algumas plantas que as nutris são super antenadas com isso, que elas prejudicam a ação do medicamento que está sendo tomado. Olha só. Que elas mexem no né? metabolismo, então pior ainda. Perigo. Então assim, quer tomar um chá, viu na internet, pergunta ao médico. Olha, eu vi esse chá, posso tomar? Se ele não estiver interferindo em nada do seu tratamento, pode tomar, mal não vai te fazer. Agora, tem chás que infelizmente ainda prejudicam. Então assim, quer tomar qualquer chá que não vai ser milagroso, mas um chá específico, uma medicação específica, conversa com o teu médico que está te tratando. Sim, que aí vocês, né, tenham certeza que isso vai poder ou não. Mas a princípio,
infelizmente, nada milagroso. Essa informação é muito importante porque é um momento que as pessoas estão muito frágeis, Sim. né? Então, se aparece uma cura milagrosa por R$1.000, a pessoa tem R$1.000, ela vai e paga, né? Exato. E tem muitos espertos aí no mundo afora, né? Para Exato. tentar fazer esse tipo de coisa, né? Doutora, acho que praticamente estamos encerrando, Nossa, mas... muito boa, muito boa. Achei legal. muito bom o episódio no geral, assim. Mas eu ainda gostaria de mais uma pergunta aqui sobre preconceito. Ainda existe preconceito, assim, quando as pessoas, com relação a... Tudo. Mesmo, Preconceito, tudo. Preconceito da palavra câncer, preconceito de ser careca, Sim. preconceito de perder a sobrancelha, o cílio, preconceito de ter... Abraçar a pessoa, abraçar, como se fosse preconceito pegar. tipo tá mutilada, tirou uma mama, você é mutilada, você tem milhares de preconceitos. Isso realmente, infelizmente, o ser humano precisa evoluir muito ainda, né? Para entender que a pessoa está passando por aquele momento, ela ter ou não ter cabelo não diferencia a pessoa em absolutamente nada. Seu caráter, seu sofrimento, suas verdades, sua família, né? Ou seja, mas existe muito preconceito ainda, muito preconceito. E, infelizmente, a gente ainda vê preconceito pela classe médica, não médica que eu digo, mas de todos os profissionais da área de saúde. A senhora combate muito bem o câncer, né? Mas como combater o preconceito? Exato. Olha, fazendo isso aqui que a gente está fazendo hoje, essas conversas, eu tenho um instituto, que vocês comentaram no início, o Instituto Nosso Papo Rosa, onde a gente faz eventos online e presenciais, falando muito sobre isso. Como é que a gente consegue achar o Instituto? Pelo site, pelo YouTube? Tem no site, é o www.nossopaporosa.com.br. Perfeito. E temos o Instagram, @nossopaporosa. Perfeito. Tivemos um evento lindo agora esse sábado. A gente faz eventos em teatros. Nossa, então, são eventos muito bacanas, multiprofissionais, sempre. Eu sempre tenho psicóloga, eu tenho nutri, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho fonoaudióloga, eu tenho ótimo, né? Eu sou a dona, né? Digamos assim, não é nada disso, gente. É porque o evento, quando rola essa roda de conversa, sou eu que sou mastro e vem uma oncologista clínica, que é a doutora Sabrina Chagas. Somos nós duas, presidente e vice, e nós convidamos todos esses profissionais. Então, uma roda de conversa aberta, onde o microfone rola solto na plateia. Poxa, legal. Elas perguntam o que elas quiserem e tudo que a gente souber e puder responder, a gente responde. Então, é mais uma forma de acabar com esse preconceito. Verdade, né? Tá certo, perfeito. Mais alguma pergunta? Acho que, agradecer muito a doutora Maria Júlia, assim, não tem palavras, assim, até pelo tamanho do currículo dela, imagino que o tempo dela seja muito escasso, né? Uma pessoa muito importante. Deu trabalho reduzir para só 2 páginas. Maravilhoso, muito obrigado, doutora, assim, foi muito esclarecedor, eu acho que até para mim, assim, enquanto pessoa mesmo, tirando o profissional jornalista, aprendi muita coisa hoje. Sim. Que maravilha, isso é importantíssimo. Alguma consideração final, Luiz? Não, é isso, só realmente agradecer. A senhora, eu imagino que tenha diversos compromissos, presta palestras em diversos lugares muito conceituados, né? Então é um prazer também ter a senhora aqui com a gente. Agradecer imensamente. Pelo respeito, claro. Alguma consideração final, querida? Não, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que essas conversas são sempre produtivas, né? Não só para os que estão aqui presentes, todos os que nos escutam, e a informação que é levada, né? Ou seja, alguém escutou o que a doutora disse, então isso, né? Se uma mulher fez a mamografia na frequência que a senhora indicou aqui hoje, nossa, já vai estar muito feliz, né? Isso é muito importante. Eu acho que a dica é realmente se conhecer, né? Então a gente se conhece se tocando, exato, doutora, se amando, perfeito, se colocando na agenda. A gente tem que ter tempo pra gente, a gente tem que ter tempo para fazer os exames, tem que ter tempo para ir no ginecologista, para fazer atividade física, a gente tem que cuidar da nossa alimentação, a gente tem que ter um tempinho, 5 minutinhos para meditar. Eu acho que equilíbrio, corpo e mente é o grande X, né? É a grande verdade. E é isso, eu acho que conscientizar e realmente poder ajudar essas mulheres todas aí e os homens. Acessem o canal do YouTube da doutora Maria Júlia Callas. Isso, não é isso? Procurem no YouTube, maravilhoso, eu assisti, um ótimo conteúdo. Obrigada. Vamos colocar na descrição também, né? Vamos botar o link. Agradecer a toda a equipe presente aqui, agradecer o staff da doutora, Gabriel. Prazer, Gabriel, muito obrigado. Muito obrigado ao Johnny, a toda a equipe, ao Luiz, que está aqui comigo, muito obrigado ao Henrique, muito obrigado à Marta, nossa chefe, toda a equipe. Ótimo episódio. Terminamos aqui mais um episódio da FPB TV, mais um podcast com a doutora Maria Júlia. Espero que ela volte sempre.
Até a próxima. Muito obrigado.